Visitando escolas, principalmente, algo que me chama a atenção é a falta de orientação em relação a situações de risco. Nós vimos no Rio de Janeiro aquele assassino do Realengo e provavelmente os professores não tinham uma orientação adequada de como reagir diante de um criminoso dessa espécie. Mas a reação dos professores, qualquer aglomeração humana, é sempre algo preocupante, né? Por causa do pânico, sentimento de pânico. Então, num mundo que o terrorismo virou moda, em que indivíduos acreditam que é válido matar pessoas inocentes em defesa de algum ideal religioso ou político. Isso não é novidade, veio com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial de uma maneira especial. Nazismo, fascismo, né, os ataques japoneses foram exemplos hediondos de comportamentos coletivos que, por conveniências diversas, o pessoal não gosta de lembrar. Mas o pânico em escolas pode ser evitado, ou pelo menos controlado de alguma forma. E também primeiros socorros, a forma de atender uma criança, um professor, quando se machuca, como acionar o corpo de bombeiros. Então, em toda a escola deveria ter um painel com os números de emergência, né? Ambulância, a polícia, autoridades. Isso tinha que estar em letras garrafais na secretaria, em diversos lugares da escola onde isso fosse importante. Além disso, kits de primeiros socorros, né? Bandagens, desinfetantes, macas. Eu posso afirmar que um aluno meu não ficou paraplégico graças ao que eu aprendi na Copel. Ele caiu e eu e mais alguns alunos do Cefet na época, na fábrica de cimento Rio Branco, há 31 anos atrás, 32 anos atrás, nós retivemos esse jovem no chão até vir a Kombi e dali para o hospital com todo o cuidado, e lá ficou demonstrado que ele tinha tido uma fissura, uma quase fratura de uma vértebra. Quer dizer, se ele se levantasse, teria ficado paraplégico. Então, nas nossas escolas, nós tínhamos que ter, como nos hotéis existe, painéis com rota de fuga. Os alunos deveriam ser treinados para reagir de forma disciplinada, apesar das dificuldades que isso representa, diante de um início de incêndio, de uma explosão, de um desabamento, porque o pânico às vezes mata mais do que o acidente em si. Se não mata, aleja, causa problemas permanentes. Então, a minha pergunta às secretarias de educação municipais, estaduais, ao MEC,
é qual é o treinamento dado nas universidades, nos colégios, nas escolas de primeiro grau, nas escolas pré-escolares, aos professores para atender e reagir em caso de risco de acidente, um vento muito forte, uma chuva muito forte, incêndio, um terrorista, um louco, um acidente, né? Queda, mordida de cobra, né? Um coice, dependendo do lugar. E que recursos essas escolas têm para atender as crianças ou jovens que se machucarem? É gozado, né? Para hotel, por exemplo, a gente vê uma série de coisas. Uma empresa, então, nem se fala, né? Tem que estar ali na parede. Eu até me divirto, às vezes eu vejo um extintor numa escola e fico pensando, pô, será que esse extintor está atualizado e é suficiente? Está bem localizado, bem identificado? Né? Extintor de incêndio, quanto mais o resto. Né? Então o Brasil cresce, a população aumenta, as cidades ficam cada vez maiores. Né? A probabilidade, vamos dizer assim, o número absoluto de pessoas capazes de fazer loucuras é muito grande. Né? Aumenta sempre. E se por azar, né, esse sentimento de agressividade converge para algum lugar, por razões religiosas, esportivas, políticas, sei lá o quê, nós poderemos vir a ter grandes acidentes. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que nos preparar para o pior. Né? Alguém pode dizer, isso é luxo. Não. Tudo que a gente aprende na escola serve para residência, serve para estrada, serve para rua. Quer dizer, primeiros socorros, saber como reagir diante de um acidente, isso é de extremo valor em qualquer lugar. Então, o treinamento, nesse sentido, ele não se perde, ele é útil. Nós falamos em tantas coisas sofisticadas, né, que a Fundação Ford gosta, ou sei lá quem. Né? Nós temos que falar em coisas simples. Né? Porque o CO2, porque não sei o quê, o saquinho plástico, coisa assim. De fato, tem sua razão de ser, mas seria mais inteligente educar as crianças do ponto de vista do lixo. Né? Ainda vi uma reportagem na Rede Globo, se não me engano, sobre como as pessoas reagem diante de uma garrafa de plástico deixada no chão de um shopping, e é assustador de ver a má educação de pessoas até que a gente imaginaria outro tipo de atitude. Mas, no mínimo, vamos ensinar primeiros socorros, sinalizar, equipar, né? Orientar as pessoas a reagir diante da expectativa de uma catástrofe ou durante a catástrofe, né? Como viver sem luz, sem água, né? E sem policiamento. As cidades são muito frágeis, quanto maiores, piores. Eu sou engenheiro eletricista, eu sei disso. Sei como é fácil criar uma situação complicada. Trabalhei na prefeitura de Curitiba, de Blumenau, como consultor em Blumenau, como diretor na prefeitura de Curitiba. Tive treinamento lá fora, aqui. Com 66 anos de idade, se a gente não souber nada, é porque é muito burro. Então,
um alerta às autoridades brasileiras. Em vez de fazer campanhas idiotas, como a gente vê os nossos senadores e deputados aí querendo fazer, como se o bandido fosse numa loja, comprasse um revólver, registrasse, etc. É melhor ensinar o nosso povo a reagir a essa situação. Quantas crianças talvez tivessem, ou pelo menos uma ou duas tivessem sobrevivido lá no Rio de Janeiro, se o pessoal soubesse socorrê-las, né? Tivesse competência para enfrentar esse bandido, né? Como inibir, pô, o pessoal ali do lado, um simples tombo, uma rasteira, alguma coisa teria travado esse bandido de alguma maneira. No entanto, ele fez e se divertiu tranquilamente matando crianças, até que apareceu heroicamente um policial e enfrentou aquele cara. Tá certo que a nossa lógica é sempre dizer não reaja, né? Mas também não precisa exagerar. Então, mas acima de tudo, vamos para o básico, né? Qual o professor do Brasil que foi treinado para valer em primeiros socorros? Onde? De que jeito? Até gostaria de ver isso numa pesquisa, em algum blog, né, ou nesse blog sobre educação, que eu criei após uma visita, que me surpreendeu pela precariedade da escola e o risco que as crianças estavam correndo lá dentro. Não é só de grandes obras que a qualidade existe, sim também de prevenção, de treinamento. O ruim é que quem decide são pessoas de classe média alta, que não vivem o drama dessas crianças. Esse povo, quando viaja, fica em hotel de luxo. Então não sabe, não convive, não anda de ônibus, não anda pela cidade, não frequenta, não visita os bairros sem guarda-costas, sem motociclista, às vezes andando na frente, polícia, etc. Tem que andar ali, à vontade, né? Se misturar com o povo para ver os dramas que o nosso povo tem vivido.